Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ontem a Santa Mãe Igreja, na sua divina liturgia, começou a meditar o 5º capítulo do Evangelho segundo São Mateus, onde nós tínhamos o início da catequese de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da identidade do cristão. Quem acompanhou a liturgia pelas redes sociais de algum lugar, ou a liturgia diária, o livreto, viu que o texto era o sermão das bem-aventuranças, onde nosso Senhor, ele sentava e como um grande catequista, ele estava ali a catequizar como os cristãos deveriam se comportar em meio ao mundo, como os cristãos deveriam viver segundo o Espírito Santo de Deus. E tanta coisa nosso Senhor ontem nos dizia: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim. E aí nosso Senhor começou a sua catequese sobre como os cristãos devem se comportar. Hoje o texto continua no mesmo capítulo 5º, só que agora do versículo 13 em diante. Ontem do versículo 1 a 12 e de hoje de 13 a 16. Só que o texto hoje é um texto muito conhecido por todos nós. O momento em que nosso Senhor aperta mais os cristãos e depois de dar as bem-aventuranças, ele diz que os cristãos devem ser diferentes. Vós sois o sal da terra. Ou seja, são vocês que devem dar sabor ao mundo, com o comportamento, com o jeito de ser, com o jeito de estar em meio aos outros que não conhecem a Deus, que não vivem segundo as orientações de Deus, que não vivem segundo os ensinamentos de nosso Senhor. Olha, minha gente, isso aqui é muito sério, porque nós vemos hoje em dia os cristãos se perdendo em meio à massa e se comportando como pagãos. E na pior das hipóteses, até pior que os pagãos. Até pior do que aqueles que não conhecem a Deus. E por que isso? Porque não levaram a sério os ensinamentos. Porque não levaram a sério o princípio evangélico da mudança de vida, da metanoia, da conversão, da abertura do coração para Deus, da abertura do coração para a eternidade em Deus. Vejam que nosso Senhor aqui, Ele está dizendo claramente que os cristãos devem dar sabor ao mundo, ou seja, são os cristãos que devem viver em meio ao mundo como se não fossem do mundo. As atitudes nobres de fidelidade, as atitudes nobres de honradez, de honestidade, as atitudes nobres de uma grande perseverança em Deus,
deve nos fazer no mundo permanecer no Senhor sem nos perder lá. É muito triste quando nós vemos um cristão que envergonha o corpo de nosso Senhor, que envergonha a igreja de Deus, que envergonha a Eucaristia comungada. É muito triste nós cristãos sermos muitas vezes desacatados por alguns cristãos que não se comportam verdadeiramente como pessoas de Deus. Hoje eu achei tão interessante, em um diálogo com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, daqui da paróquia, que já está fora há muitos anos, eu via um status falando de Deus. E aí, como é um jovem, eu gosto de provocar, e eu disse assim: isso é tão bonito, mas não pisa na igreja. Mandei mesmo assim no privado, para provocar, para fazer a pessoa perceber. Aí a pessoa me dizia desse jeito assim: ah, padre, mas eu tenho fé mais do que muitas pessoas que estão na igreja. Sai um pouquinho com esses meninos, que eu estou totalmente me perdendo na homilia por causa da zoada. Fica ali na porta um pouquinho, que eles não entendem e atrapalha quem quer rezar, né? Então, aí a pessoa dizia assim: olha, padre, mas eu tenho mais fé do que quem está na igreja. E aí eu dizia: mas por que você me diz isso? Aí a pessoa dizia assim: porque tantos que estão lá dentro se comportam de um jeito errado. E aí eu dizia: mas não é porque alguns dão contra-testemunho que a igreja deixa de ser fundada por nosso Senhor. Não é por causa de um erro de um cristão que toda a instituição fundada por Jesus, e isso não é história eclesiástica, mas é história geral da humanidade, Igreja Católica fundada por Cristo. Não é por causa do contra-testemunho de um ou de alguns que a igreja perde a sua valia, não. E por que não, padre? Porque a igreja já nasce assim. Olhem o colégio apostólico. Quantos exemplos nós temos ali, de homens que mesmo vivendo com Jesus, tinham alguns deslizes. Se a gente pega explicitamente no Evangelho, a metade praticamente tem deslizes. Olhem Judas, que é o extremo. Olhem Tiago e João, querendo ser melhor que os outros. Olhem Pedro negando nosso Senhor. Olhem Mateus, que era cobrador de impostos. Vejam Tomé, viveu com ele e incrédulo. Mas existem os outros que eram totalmente fiéis. Então, nós não podemos pautar a nossa vida por alguém que fez algo errado, mas devemos ter como exemplo aqueles que fazem o que é correto, que se identificam com nosso Senhor, que verdadeiramente se encontraram com Cristo e mudaram de vida. E por que, minha gente? Porque a vida verdadeiramente se esvai. Agora, antes de subir ao altar, em 5 minutos,
Eu tive aula hoje o dia todo, tomei um banho, fui celebrar em Caraíbas, cheguei agora direto para cá. E meu pai hoje está aniversariando, 86 anos de vida. E conversando com ele, ele já começou me dizendo assim: meu filho, os meus dias estão chegando, já são 86, será que eu chego aos 90? E aí eu parava, pensava e dizia: como é bonito a vida de quem tem fé, que consegue verdadeiramente olhar a vida com um olhar de fé, que verdadeiramente espera em Deus. E nós cristãos todos devemos ser assim. Não é porque tivemos ou temos alguma inclinação para o erro, para o pecado, ou alguma tentação que nós tivemos ou temos na vida, que isso deve nos afastar de Deus. Não. Isso nos deve nos aproximar mais de Deus e vermos que não podemos ser como os pagãos, mas devemos ter verdadeiramente sabor, para dar sabor à vida de tantos. Olha, eu acho que o maior escândalo da nossa paróquia são esses suicídios que acontecem. Eu não canso de dizer isso, registro isso na história da paróquia, porque o suicídio é simplesmente alguém que perdeu o sabor de viver. Não tem outra explicação. E por incrível que pareça, minha gente, o sabor que nós temos para viver não é aquilo que nós temos, não é o nosso emprego, não são os nossos familiares, não. A razão que nós temos para viver é Deus que nos dá esse sabor. O que temos podemos perder. Quem tem uma casa pode perdê-la. Quem tem um carro pode perdê-lo. Os parentes nós podemos perder um filho, o pai e a mãe, podemos perder a esposa, o emprego nós podemos perder. Tudo na vida é vulnerável. A única coisa que nós não podemos perder é Deus. E quando acontecem essas coisas, é porque simplesmente faltou fé. E acabou. Eu digo tanto a vocês, eu venho dizendo tanto a vocês em 10 anos: rezem, vigiem, rezem, vigiem de verdade, porque não sabemos o que pode nos acontecer amanhã, ou daqui a 1 hora. E é preciso ser de verdade esse alguém que é diferente, não pelo que tem, não pelo que é, mas por aquele que verdadeiramente nos vale, que é nosso Senhor. Ser sal é nunca perder o sabor e a felicidade de estar em Deus. Ser luz aqui é testemunhar diante de Deus em meio aos homens, não um testemunho fajuto, mentiroso, mas um testemunho verdadeiro, que nada somos, e o que de mais precioso que possuímos é a nossa relação com nosso Senhor.
é a nossa relação com Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, rezar para nós cristãos deve ser um prazer. Meditar a vida, de onde eu vim, de onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou. Eu venho de Deus, eu sou cristão, eu vou para Deus. E não tem, de modo algum, nenhuma outra origem, nenhum outro fim o homem, senão Deus. E isso é tão bem explicitado quando nós escutamos na vigília pascal o sacerdote ao dizer: Cristo, alfa e ômega, princípio e fim. Verdadeiramente, essa é a nossa história. Não adianta querer ficar aqui, não adianta imaginar que o nosso tesouro está aqui, porque não está. O nosso tesouro é a eternidade em Deus, é a eternidade nos céus. Hoje eu dizia ao sacristão aqui da paróquia, na hora do almoço, lá em casa, Gilvan, eu dizia para ele assim: olha, meu filho, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não me salvar. E dizia a mesma coisa agora ao meu velho pai: eu rogo a Deus todos os dias para que quando chegue a hora do Senhor, o Senhor vá para o céu e um dia eu possa ir para lá encontrar com o Senhor, com nosso Senhor. Essa, minha gente, é a nossa vida. E essa vida que nós desejamos lá, nós construímos aqui, dizendo um sim de verdade a Deus. Olhem a primeira leitura de hoje. Que sabedoria, que lucidez do autor sagrado Paulo ao escrever à comunidade dos Coríntios. Eu vos asseguro, irmãos, pela fidelidade de Deus, os ensinamentos que vos transmitimos não é sim, não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós pregamos entre vós, nunca foi sim, não, mas somente sim. Quem estava pregando isso? Ele, Paulo, Silvano e Timóteo. O que é esse sim de Jesus que ele diz aqui? É o sim que nosso Senhor Deus, que nosso Senhor deu na obediência ao Pai. Ó Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita, ó Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vejam, é aquilo que nós rezamos, é aquilo que nós pedimos a Deus. É claro, meus irmãos, para a gente chegar a esse nível de fazer a obediência a Deus, fazer a vontade de Deus, isso nos custa. Mas quando nós começamos a fazer, nós vemos que verdadeiramente acontece conosco o que o salmista canta: fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. O cristão sempre vai externar o rosto amoroso de Deus para aqueles que a Deus não conhecem. Então vamos implorar e pedir ao Senhor, o bom Deus, que a palavra dele nos ilumine, que a palavra dele verdadeiramente que se revela aos nossos corações, nos faça alcançar os céus, mas antes disso, sermos verdadeiramente luz para o mundo, dando sabor a esse mundo tão insosso, de tantas coisas que logo se esvai. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José estejam a interceder por nós, para que, permanecendo firmes na fé todos os dias, nós possamos verdadeiramente um dia alcançar os céus como recompensa eterna.
Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos e as nossas preces a Deus nosso Senhor.